A graça e a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Logo, logo vamos nos reencontrar, né? Em nome de Jesus, saudade de vocês. Mas estamos sendo bem cuidados pelo Senhor, não é isso? Então, eu quero começar orando, né? Nesta noite e dar bom dia para quem vai ouvir de dia, boa noite para quem está escutando à noite e boa tarde. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite, por este momento que estamos aqui, por esta hora, ouvindo a tua palavra. E eu quero te pedir, Pai, que nós sejamos cheios do conhecimento da tua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que nós possamos andar dignamente diante de ti, Senhor, agradar-te em tudo e frutificar em toda a boa obra. Que venha sobre nós, Pai, mais fome e sede de te conhecer melhor, que tu és a fonte de todo prazer, tu és a fonte de toda alegria, tu és a fonte da vida, tu és tudo. Em ti nós encontramos tudo o que nós precisamos. Eu te agradeço, Pai, por este momento aqui, onde vamos compartilhar, onde vamos meditar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas pelo conhecimento do nosso Deus, do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Jesus. Quanto mais nós conhecemos acerca de Jesus, quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus, mais graça e paz são acrescentadas nas nossas vidas. Amém? Graça é favor. Amém? Então, quanto mais eu conheço acerca de Jesus, mais favor se manifestam na minha vida. Mais paz se manifestam na minha vida. E é o que o homem mais precisa. O homem precisa do favor e o homem precisa da paz. E tanto o favor, que é graça, foi manifestado, como a paz. Então, eu preciso de favor e eu preciso de paz. Conhecendo a Jesus, eu tenho tudo isso. Eu recebo tudo isso da parte dele. Favor, e vou te dizer, favor imerecido. Era um favor que eu não merecia, mas o amor, que é Jesus, decidiu me oferecer esse favor. Aí você pergunta, e por que eu preciso desse favor? Porque todos pecaram. Porque não há um justo sequer. A Bíblia diz que na terra, no mundo, não existe um justo sequer. E que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então veja bem, o homem não é pecador porque ele peca. Na verdade, o homem peca porque é pecador. E aí é onde entra o favor. É aí onde entra a graça. Favor imerecido. É aí onde entra, porque o pecado, as obras de pecado, é consequência do homem ser um pecador. Para ele não produzir mais pecado, Jesus foi lá na raiz e resolveu o problema. O amor de Jesus, a bondade de Jesus, o favor de Jesus me alcançou para mudar a raiz. Ou seja, para tirar o pecado. Para tirar o homem de uma situação de pecador para filho de Deus. Aí as pessoas dizem, não, isso é difícil demais. É favor. Isso é graça. Isso é bondade. É por isso que o apóstolo Pedro, na segunda carta
que ele escreveu, ele disse assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, vocês que estão me ouvindo nesta hora, há favor para você, há graça para você, há paz para você. Se você acha que não é digno, se você acha que não é merecedor, se você está com a autoestima lá embaixo, eu quero te dizer que favor de Deus já foi providenciado para você. Aí o homem tem tanta dificuldade, né, de receber a bondade. Alguém pensa assim na graça, algumas pessoas pensam assim: mas é verdade que é tão bom assim? Parece até mentira. É tão bom que chega até não ser verdade. Quando as pessoas são boas, quando as pessoas agem com bondade, algumas pessoas dizem assim: o que é que ela está querendo? Está querendo alguma coisa. O que ela ou ele está querendo? Está muito bom. Ou então, tem até aquele ditado, né? Quando a esmola é grande, o mendigo desconfia. Tem gente que diz isso, né? A pessoa necessitada desconfia. A esmola é muito grande. Então, amado, estamos tão condicionados a ter a autoestima lá embaixo. Estamos tão condicionados ou a ter justiça própria, que quando a graça é apresentada, às vezes as pessoas dizem assim: eu não acredito. É muito bom para ser verdade. Porque realmente é tão bom que pode até parecer não ser verdade, mas eu quero te dizer, é verdade. Amém? Lá em Romanos, capítulo, vamos ver aqui, né? Abre aí tua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos diz algo bem interessante, que tira todo esse pensamento de dúvida com relação à bondade de Deus. 5, 8 de Romanos, nos diz assim, ó: Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Veja bem, as nossas obras pecaminosas não impediu de Deus nos amar. As nossas obras más, os nossos comportamentos adversos, eles não impediram de Deus nos amar. A humanidade, tudo que a humanidade fez de errado, não impediu do amor de Deus se manifestar. Porque diz assim: porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos em pecado. O tempo que nós estávamos, o tempo que o homem estava, que é destituído, separado da glória de Deus, porque era um pecador. Nesse tempo, Deus amou. Isso é favor, isso é graça. Deus não pensou assim: eu vou esperar ele melhorar, porque quando ele estiver melhor, quando eles fizerem coisas boas, aí eu vou lá, mando meu filho resolver o problema do pecado e tirá-los desta condição. Não, ele não pensou assim. E Deus não pensa assim. Quando estávamos lá, caídos, quando não merecíamos nada, Jesus veio. Que Jesus já existia. Ele é Deus. Jesus, ele é eterno. Nele todas as coisas existem. Não foi quando Jesus apareceu aqui na terra que ele passou a existir. Não, ele simplesmente ganhou um corpo. Foi a palavra encarnada. Agora, Deus em carne. O Criador,
aquele que é antes de todas as coisas, aquele que nele tudo existe, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é antes de tudo, se manifestou em carne, para manifestar também o favor e o amor de Deus. Então o amor foi manifesto através da pessoa de Jesus. O amor foi oferecido quando nós não merecíamos, quando éramos pecadores. E nós estávamos lá, caídos, e ele veio para resolver o problema. Amados, se começarmos a ler os evangelhos, se começarmos a ver tudo que Jesus fez em carne, como homem, os nossos conceitos, o nosso modo de vida, a nossa percepção com relação à graça e ao favor irão mudar. Porque a gente olha para Jesus e a gente vê o que é favor, a gente vê o que é amor, a gente vê o que verdadeiramente é graça. E tem aqueles até que não quer mais falar em graça. Aí alguns dizem assim, agora só querem pregar a graça. Mas Jesus, ele é graça. Ele é favor. Imagina, que nome seria então? Quando eu não tinha valor, quando eu estava perdida, quando eu estava caída, ele veio atrás de mim, não mandou eu me consertar primeiro, ele veio resolver o meu problema, eu fui para ele em fé e me apoderei de tudo aquilo que ele já tinha providenciado por mim. Tudo que ele providenciou, a vida, a paz, o perdão, a alegria, tudo que eu precisava, eu descobri nele. A minha fé nele me fez ver tudo aquilo que me pertencia. A minha fé não criou, amados. A minha fé não criou. A minha fé abriu a porta para eu receber tudo aquilo que ele já tinha providenciado. Ele já providenciou perdão. Ele já providenciou paz. Ele já providenciou alívio. Ele já providenciou sossego. O que é que você está precisando hoje, aí, agora? Já foi providenciado. Ele já providenciou, porque Deus provou o seu amor para conosco. Quando Jesus veio morrer numa cruz, pagar a minha dívida, quando eu não merecia, mas o amor me deu sem eu mesmo merecer. Isso é favor. Favor imerecido. Aleluia. Como é bom, amados. Agora, a religião, a religiosidade, ela impede-nos ela impede que nós vejamos esta verdade. Por isso que Jesus não veio trazer religião. Ele veio trazer vida. Jesus, ele não veio trazer um código, uma cartilha. Ele não veio trazer uma cartilha. Olha, faça assim, obedeça a isso para você ter isso. Não, ele veio trazer boas novas. Ele veio trazer o reino de Deus. Ele veio trazer a vida para o homem. Quando eu conheço a vida, quando eu conheço o amor, quando eu conheço a graça, tudo isso me faz andar por caminhos retos. O que vai me levar a andar por caminhos retos é conhecer a bondade de Deus. A bondade de Deus sempre nos levará a andar por caminhos retos. Na minha própria força, eu não conseguirei andar. Nos meus conceitos, no meu conjunto de regras, eu vou falhar, eu vou falir. Mas quando eu embaso a minha vida no favor dele, aí tudo é mais fácil. Tudo é possível ao que crê. Crê na bondade. Crê na graça. E quem não crê? Ora, se a bondade, se o amor está manifesto já para mim agora e eu me apodero dele,
estou livre da condenação. Mas se eu rejeitar, qual será a minha escapatória? Não terei. Se eu rejeitar a bondade, se eu rejeitar a graça, se eu rejeitar o amor, o que resta para mim, amados, é condenação. Se eu rejeitar. Amém? Então, os religiosos da época em que Jesus se manifestou, aqueles que se diziam guardadores da lei de Deus, aqueles que se diziam conhecedores de Deus, mas que na verdade não manifestavam amor. É impossível o homem conhecer a Deus e não manifestar amor. Se alguém diz que conhece a Deus e não ama seu irmão e faz acepção, essa pessoa não ama a Deus. Porque se não ama seu irmão que vê, como amará a Deus que não está vendo a olho nu? Então os religiosos da época de Jesus, eles não aceitaram a Jesus, da época que Jesus apareceu. Eles olhavam para Jesus e diziam, ele está trazendo uma nova doutrina, porque nós é que somos conhecedores de Deus. Nós é que somos. No entanto, eles faziam acepção de pessoas. No entanto, eles se colocavam numa classe superior. No entanto, eles diziam que Deus ouvia a eles e não ouvia a outros que eles consideravam inferior. Que amor é esse? Que graça é essa? Essa religião não tem nada de amor. E eles começavam a observar Jesus, que é a graça, que é o amor em pessoa, que é a bondade em manifestação. E Jesus falava com os cobradores de impostos, que na época eles odiavam, falava com as meretrizes, falavam com aqueles que eram desclassificados para eles financeiramente, aqueles que não estavam no mesmo nível de status que eles estavam. Eles não olhavam para essas pessoas, nem davam atenção. Aí Jesus veio, aí a graça veio, fazendo tudo diferente. Aí a graça se manifesta pregando o amor e atraindo. Atrai pecadores, atrai meretrizes, atraindo cobradores de impostos, atraindo os frágeis, os fracos, os falhos, os caídos. E eles olhavam assim e diziam, esse não é de Deus. Abre a tua Bíblia aí em Lucas, capítulo 15, para você ver o que eles diziam. Olha a barbaridade que eles falavam. Lucas, capítulo 15, versículo 1. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Os doentes, os necessitados, os quebrados, os culpados, estavam indo ouvir o favor, estavam indo receber amor, estavam indo receber perdão, estavam indo receber aceitação, reunidos para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando, este saúda e se mistura às pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com eles. Ele olhou para Jesus, eles olharam para Jesus, a religião, a justiça própria, o egoísmo, não é? A autossuficiência, aqueles que se julgavam os poderosos, os bambambãs. Eles olharam para Jesus e disseram assim, olha quem está ouvindo a ele, olha quem os que estão se reunindo com eles, os desqualificados. Para eles,
eram os desqualificados. As meretrizes, os cobradores de impostos. Essa realidade aqui pode ser que hoje a gente não conheça exatamente como eles conheciam, né? Porque pode ser que hoje a gente pode não ter as coisas que eles tinham aqui. Na verdade, temos as mesmas pessoas. Fato é que o homem é o mesmo em qualquer situação. Muda-se a tecnologia, muda-se as eras, chega-se os avanços, mas o homem continua sendo o mesmo. O homem não muda em qualquer era, em qualquer situação. Então eles olharam e diziam assim: olha os que ouvem Jesus, olha os que estão ouvindo a ele, os desqualificados. Na cabeça deles, eles consideravam, pela religiosidade deles, pelos padrões que eles tinham, que eles queriam encaixotar, eles queriam enquadrar Deus nos padrões deles. Deus não se enquadra em padrões humanos, porque Deus é Deus acima de qualquer padrão. Porque o padrão de Deus é elevadíssimo. Eu recebo, eu enquadro o padrão de Deus na minha vida. Não é o meu padrão que vai encaixotar Deus. Quem acha que pode fazer isso está redondamente enganado. Porque Deus não se limita a templo. Deus não se limita à religião. Deus não se limita à doutrina de homens. Porque Deus é amor. Deus é soberano. E eles queriam enquadrar, encaixotar Deus no modo deles. Então olharam para Jesus, que era Deus em manifestação. Eles não reconheceram. E eles olharam para Jesus e disseram assim: olha, quem está dando ouvido a ele? Aleluia. Versículo 3. Então, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Aí Jesus começa a falar de parábolas, que são fatos naturais, que revelam verdades espirituais. Jesus estava como um homem, usou tudo que o homem tinha ao seu dispor, e Jesus trouxe uma trouxe parábolas para eles. Jesus queria que eles entendessem quem é Deus. Aí ele dá um exemplo, ele começa a falar das parábolas. A parábola do bom pastor, que sai atrás da ovelha perdida, que a gente pensa que a parábola é da ovelha perdida. Na verdade, a parábola é do bom pastor, que sai atrás da ovelha perdida. Ele traz a parábola da mulher que perde uma dracma, o valor que se aproximava a um salário de um dia. Ele vai atrás ele fala da mulher que perdeu uma dracma dentro de casa e ela procura com muita cautela. Quando ela acha essa dracma perdida, ela faz uma festa, junta as outras dracmas que ela tinha, convida as amigas e faz uma festa. E depois ele fala de um pai que tinha 2 filhos, que é a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Na verdade, amada, essa parábola é do pai, é do amor do pai. O pai que tinha 2 filhos e que o mais novo pede a herança e sai de casa. Você conhece muito bem essas parábolas, não conhece? Aí aqui nessas parábolas, Jesus está revelando para aqueles que estavam criticando quem é Deus. Aleluia! Quem é Deus? Deus não é esse ser que você idealizou na sua cabeça. Um ser bravo, a qualquer momento pode lhe pegar e que está só contando nos dedos quantos pecados você já cometeu.
Esse não é Deus. Muda esse conceito de Deus. Começa a pensar em Deus como um pai amoroso, um pai bondoso, um pai misericordioso, um Deus que já providenciou tudo que você precisa para viver bem, para celebrar a vida, para deixar essa dor, essa amargura, esta culpa, este medo, esta insegurança. Na verdade, ele lhe convida para você mergulhar nele e descansar nesse grande amor. O filho mais novo pediu a herança do pai e deu no pé. Pegou o dinheiro, guardou por um tempo. Ele já estava com intenção. A intenção do filho era pular fora. Porque ele pediu a herança e depois de um tempo ele, pai, tchau. Maninho, tchau. Deixou o irmão, deixou o pai. Pegou o dinheiro, como diz nossa linguagem popular, e se mandou. Gastou tudo que tinha. Gastou tudo. Foi-se embora. Gastou tudo. Quando estava na pior, quando estava nos momentos difíceis, depois você lê a parábola. Lê bem direitinho. Amém? Eu estou parafraseando, né? Quando ele deixou tudo, quando tudo estava acabado para ele, quando ele passou a ser empregado, quando ele passou a cuidar de porcos, que lá em Israel, no costume deles, cuidar de porcos era uma ofensa. No costume deles. Então ele passou a cuidar de porcos. Tinha tanta fome que olhava para a comida dos porcos e desejava comer. Vê a situação? Mas depois ele começou a meditar quem era o pai dele. Quem era o pai dele? Ele começou a meditar. Às vezes a gente sai pelo mundo, a gente está triste, a gente está decepcionado com coisas, com alguém, e esquecemos de meditar no amor de Deus. Ele começou a meditar. E aquele momento, quando ele começou a meditar, ele disse, gente, os empregados do meu pai estão passando melhor do que eu. Os empregados do meu pai não estão nessa situação que eu estou. Meu pai é um pai tão bom que até aqueles que trabalham para ele, ele honra, ele respeita. Ah, não, eu vou me levantar deste lugar, eu vou sair daqui. E vou correndo para meu pai, porque meu pai é um pai bom. Quando ele começou a pensar nisso, quando ele começou a meditar nisso, ele se levantou e foi para a casa do pai. Foi correndo para a casa do pai. E a Bíblia diz que ele dizia assim, eu vou pensar. Quando eu chegar lá, eu vou dizer, pai, eu sei que eu errei, eu não valho nada. Mas me recebe pelo menos como teus empregados, porque até como teus empregados eu estou no lucro. Ele disse, eu vou dizer isso para meu pai. Quando ele chegou lá, que ele foi para casa, no meio do caminho, o pai já olhou e percebeu, lá vem ele. Aleluia! O pai estava de braços abertos. Venha, filho. Vem, filho meu. Vem, descansa no meu amor. Mergulha no meu amor. Vem, filho meu. Vem, filho meu. Vem, estou aqui te esperando. Mergulha na minha bondade. Vem, filho. Aí quando ele chegou, ele disse, pai, pequei contra os céus. Aí o pai, vem, filho, troca roupa. Gente, vamos fazer uma festa. Vamos bancar aqui. Vamos comemorar aqui. Troca a roupa dele, que ele está com a roupa feia, suja, está maltrapilho. Muda tudo isso. Tira essa roupa dele. Tira esses trapos que está acumulado na cabeça dele. E o pai fez tudo isso, deu uma festa e celebrou. Diga, celebrou. Diz para a pessoa aí que está do teu lado, gente, vamos celebrar. Aleluia. Vamos celebrar. E celebrou. Celebrou. Festa, alegria. Porque o filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. No entanto, o outro filho quando chega, vou dar uma acelerada aqui, o outro filho quando chega, que é a figura do homem que tem justiça própria, é a figura daquele que não mergulha no amor de Deus, que se acha merecedor, que se acha digno, que se acha melhor do que o outro. Quando chegou, que viu de longe, disse, que é isso? O que é isso? O que está acontecendo na minha casa?
Aí o servo disse, teu irmão voltou, teu pai deu uma festa. Ele disse, o quê? Aquele ingrato? O quê? Aquele desqualificado? O quê? Aquele que não merece receber o amor do meu pai? Não, nessa festa eu não entro. Eu não celebro de jeito nenhum. Aí o pai foi lá, filho, porque o pai é assim, sempre vai atrás. Filho, o que foi que houve? Aí ele disse, estou chateado com o senhor. O teu filho voltou. Olha, ele disse o teu filho. Ele nem disse meu irmão. Voltou, tu deste uma festa. Gastou tudo que tu tinhas. Pegou metade dos teus bens. Gastou todo. Voltou agora com a mão na frente e outra atrás. E tu recebe ele de braços, com esse amor todo. Ele disse, meu filho, o que é isso? E ele disse, ainda tem mais. Eu trabalho aqui tanto tempo, estou aqui como teu escravo, como teu servo. E tu nunca me deste um cabrito para celebrar com meus amigos. Vê só, ele queria um cabrito, ele queria matar um bezerro, matar um bode. Ele queria matar para celebrar com os amigos. Ele nem disse assim, pai, eu queria celebrar contigo. Podemos celebrar com os amigos? Podemos e devemos. Mas por que não também celebrar primeiro com o pai? Não é verdade? Aí disse, mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tu estás comigo há tanto tempo. Você não usou porque não quis. Quer dizer, o pai nem sabia o pensamento que ele tinha a respeito dele. O pai ficou surpreso. Agora Deus sabe qual é o pensamento que você tem a respeito dele. E ele te diz agora, filho, eu te amo. Recebe tudo que eu tenho para ti? Filho, tu não és meu escravo. Tu pode até me servir por amor, porque tu me amas, tu tem prazer de fazer tudo para mim, mas é por amor. Amém? O segundo filho, ele não entendeu que o pai estava alegre, porque restaurou uma alma perdida. Ele se achava justo, ele se achava merecedor, ele se achava digno. Por isso que ele nunca tomou posse daquilo que o pai tinha para ele. E também se via como servo. Se ele se visse como filho, ele teria a maior alegria de estar do lado do pai e desejoso que o outro voltasse para, junto com ele, usufruir da bondade de Deus, da bondade do pai, de tudo que o pai tinha. Mas como ele se achava merecedor, ele ficou com raiva, porque Deus foi bondoso, porque o pai foi bondoso com seu irmão. Então as pessoas que se acham merecedoras, elas têm dificuldade de receber a bondade de Deus. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. E que Deus prova o seu grande amor para conosco, enviando Jesus para morrer no nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Ele morreu por mim e por você. O seu favor, a sua graça está liberada ao mundo. Então, mergulha nesta graça. Mergulha neste amor. Conhece através das Escrituras. Conhece através dos Evangelhos. Quem é Jesus? O que é a graça? E o que é o favor? Essa condenação e este medo vão bater em retirada da tua vida. Vamos celebrar? Vamos só celebrar? Um grande abraço, amigos e amados irmãos. Fiquem na paz. Graça e paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento da pessoa de Jesus. Amém?